seja bem-vindo ao canal da Dupla Podcast. Esse espaço que a gente recebe gente aqui da mais alta categoria para educar você, para te inspirar e para te dar dicas práticas para aplicar no seu negócio. Otávio, estamos no segundo dia de feira, nosso segundo dia de feira, a feira já está no terceiro, no último, né? Mas é o nosso segundo dia de feira. E recebendo aqui mais um convidado, eu queria que você apresentasse o nosso convidado, mas antes, aquele pedido que a gente sempre faz no início. Antes, se inscreva no canal aqui com a gente, dê like, compartilha, comenta aqui também pra gente, aqui como é que a gente está saindo, o nosso convidado, nosso ilustre convidado. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, eu não vou entregar a nossa idade. Conheceram cedo. Hã? Se conheceram cedo, desde criança. Era na escola. É. Um cara que é formado em... Rapaz, ele é formado em tanta coisa, mas para mim, ele é especialista em livros. Não tem pessoa em Belém que eu conheça, acho que não tem. Não tem pessoa em Belém. Até o dono da biblioteca não tem, não sabe o tanto de livro que esse cara leu. É um cara formado, é um cara que muda a tua visão de vida, é um cara que fala exatamente onde está a tua dor. É um cara assim que ele modifica a forma no qual você está achando que está fazendo certo, mas na verdade você olha para dentro e vê, cara, eu preciso mudar bastante. Como a sua palavra, como a sua fonte, como a sua ideia e com fontes também. Porque a gente vem da igreja e a gente vem com aquela pessoa que lê a Bíblia, sabe? Se baseia na Bíblia. Isso é muito bom. E o Mário, ele é um cara que se baseia em livros, em fontes importantes, sabe? De toda a qualidade. De livro de autoajuda, de livro de ficção, de livro de romance. É um cara de autoconhecimento. Eu tenho o prazer aqui de receber, senhoras e senhores, Mário Santana. Seja bem-vindo, Seja meu amigo. bem-vindo, Nossa, Mário. obrigado pela apresentação, viu, Otávio? Não sabia que eu tinha todo esse repertório aí, não. Obrigado, viu, bem-vindo. Otávio? Obrigado. Mário, eu já te apresentei que você é o cara da leitura. Mas me fala assim, você deu uma palestra aqui na feira, né? Aqui na feira da Paranegócio. Qual foi a palestra que você deu? A palestra que eu fiz aqui na feira foi O Resultado Vem com a Idade. Quando você olha para o título da palestra, a idade tinha 3 pontinhos e depois tinha escrito a idade. O que é isso? É a tua personalidade que ela cria os caminhos que tem como base a idade. Só que a idade ela não é imutável, mas ela vai fluir de acordo com as palavras que antecedem. Então você tem que escolher muito bem essas palavras, porque elas vão acabar se transformando em substantivo. E uma das coisas que eu falei nesse treinamento, nessa palestra, foi sobre ter profundidade e não ficar na parte rasa do coisa. Independente da idade, todos os empresários e gestores que estavam assistindo aqui a palestra, eles receberam aquele documento bonito no dia 29, que é o DARF, que você vai receber, enquanto você for empresário, você vai receber aquele documento. E eu falei para eles que aquele DARF ali era o menor dos menores. Aí todo mundo, como assim, o menor dos menores, eu tenho que pagar um DARF? Deve ser o menor dos menores, porque eu utilizo uma metodologia que eu criei chamada também de DARF, aonde eu passo por oito elementos, que são o D de dormir e descansar, o A de água e alimentação, o R de resultado e resiliência, e o F de família e financeiro. E lá eu mostrei que, normalmente, todo gestor, todo empresário, ele sempre está focado no financeiro, no resultado e na resiliência quando dá os altos e baixos. Que está tudo correto, porque tem que fazer isso, porque Sim. senão a empresa acaba fechando. Só que por conta disso, ele negligencia 5 aspectos desse dado. Então, é mais ou menos assim. Quando ele está performando super bem, quando você vai olhar para a família, acaba criando um novo DAF. O que é para a família? É o D de depois a gente vê isso aqui. Aí você tem o A, assim, ele passa a ser mais arrogante para a família. Não, você tem que entender o que eu estou fazendo. E você tem o R, que acaba tudo se tornando uma rotina. Tudo vai ficando normal. E esse DAF, ele vai indo para todos. Ele vai para dormir, ele vai para descansar, tanto que ele tem uma frase que é clássica, que ele diz assim, dormir é para os fracos. É sempre desse jeito. Quando você vai lá para descansar, diz, deixa que eu aguento. Esse negócio de descansar, não precisa descansar, deixa que eu aguento.
ele só para prestar atenção na hora que o financeiro cai. Aí, na hora que o financeiro cai, ele já arrebentou as 5 áreas que podem deixar ele ter pensamentos melhores de como ele vai fazer para sair daquela situação. Só que como ele já não dorme direito, já não se alimenta direito, não bebe água direito, não descansa, e ainda deixa a família para Segundo plano, né? segundo plano, é nesse momento que a ansiedade dele sobe no nível que aí ele já não vai conseguir dormir, ele não conseguir dormir, ele não vai ter boas ideias, as decisões dele serão piores, e ele pode acabar entrando em um estado depressivo, e com isso também acaba tendo muita raiva. Então, na hora que os empresários eles olharam, eles, tá, vou prestar atenção agora na sua palestra. Você tirou isso de qual livro? Ou de quais livros? Olha, Porque a gente vai conversar com o Mário, a gente vai sempre falar assim, qual livro? Aí ele vai dizer. Aí, pode fazer, Ah, é? pode fazer o teste. então vamos embora. Então, essa metodologia que eu criei na época da pandemia. Sim. Porque olha como foi interessante. 2019, pela Paradigma, pela minha empresa, eu tive a oportunidade de trazer uma palestrante chamada Alessandra Sade, que tem um livro chamado Liderança Tóxica. E no livro Liderança Tóxica, ela fala muito de como os hormônios eles influenciam totalmente na liderança. Tem líder que acaba adoecendo pessoas e tem líder que deixa pessoas saudáveis. E uma das coisas que ela falava no livro lá do Liderança Tóxica, ela dizia assim: todas as vezes que o teu nível de cortisol está alto, o teu nível de estresse está alto, é nessa hora que você pega o teu sistema imune e você abre. E aí você vai estar aberto para qualquer doença. A palestra, o treinamento foi em novembro de 2019, a pandemia foi em março de 20. E eu tinha lido esse livro depois do treinamento, eu li o livro em fevereiro, né? Quando chegou em março, na pandemia, eu só falei para minha esposa, para Carla, disse: a gente não controlar o nosso estresse para não abrir o nosso sistema imune, para a gente não pegar Covid. E a gente passou março, abril, maio, junho sem nada, tranquilo, tanto que depois abriu para poder fazer as atividades. Só que também nesse momento aproveitei para ler uma série de coisas, já que eu estava em casa, precisava entender mais sobre alimento, sobre sono. E nisso eu lendo sobre alimento, sobre sono e vendo as pessoas ficando mal na situação, eu fui começando a ligar. As pessoas, elas mesmo na pandemia, elas não estão conseguindo dormir direito, elas estão em casa, mas elas não conseguem relaxar de jeito nenhum maneira, mesmo em casa. O número de divórcios acabou aumentando, porque todo mundo começou a conviver e começou a... Descobrir quem é o esposo, né? Quem é a esposa. Exatamente. Só que como em casa estava tudo muito tranquilo, estava tudo muito light, não teve problema algum. E aí eu fui olhando para essa situação, fui assistindo vídeo, fui vendo coisa, e eu comecei a fazer essas conexões. E eu tenho o hábito de, quando eu estou lendo, tenho sempre o caderno do meu lado, eu tenho uma ideia e vou escrevendo. Aí, numa hora dessa, eu fui olhando e disse: pô, tem um monte de empresário ainda que está com essa situação, sem faturando, mas uma coisa que não deixa de chegar para ele é o DARF. O DARF vai chegar e ele vai pagar. Aí eu falei: DARF? Aí eu olhei para aquele DARF, aí eu comecei a escrevi DARF, fui puxando setinhas assim, DARF. Pô, o empresário vai pagar, mas ele não, com certeza não está dormindo direito. Nossa, mas ele também não, acaba não descansando. Será que ele está se alimentando direito? Água, será que ele bebe? Porque água, antes de passar para os outros dois, é interessante. Qualquer pessoa que você pergunta se bebe água, é unânime. A resposta é assim: bebo muita água. Uma coquinha gelada. Não, é água mesmo. A pessoa diz que bebe água. Aí eu faço a segunda pergunta. Você sabe quantos ml tem um copo de água que você bebe? Aí a pessoa para, ela me olha. Aí eu disse: e você sabe quantos litros de água você deve beber por dia? Ah, falam, né, que tem que beber 2 litros de água por dia. Eu disse: entendi. Agora me diz uma coisa: se você tem que beber 2 litros, quantos ml tem o teu copo de água que você bebe? Quando você está na empresa, quantos ml tem aquele copo descartável? Aí a pessoa fica e diz: olha, em média tem 180 ml. Então, se a gente está falando de 2 litros de água, no mínimo, que também não é informação correta, essa pessoa teria que beber 12 copos de água.
Quando eu pergunto para as pessoas, vocês bebem 12 copos de água por dia? Não, porque o chefe dela manda ela embora. Fica toda hora bebendo lá no bebedouro, papo lá na coisa, aí perde o emprego. Perde emprego. Agora a gente pode modificar. E não, ela acaba dizendo que porque ela tomou 4 Aham. e ela acha que ela tomou muito. Só que na hora que ela vai ver, não chegou nem 1 litro. Aí chega no final do dia, ela está completamente esgotada. E se tem uma dor de cabeça, o que ela acha que é? Ah, estou com dor de cabeça. Ela nem para pensar que o motivo está na água. Aí ela vai lá e toma lá um remédio para passar a dor de cabeça, que ela poderia ter resolvido bebendo Tomando água. água. Aí eu coloquei isso numa apresentação, e aí eu digo, por que você não, ao invés de pegar um copo de 180, por que você não pega um copo de 430, 450? Aqui você vai precisar beber 5. E eu sei que você vai conseguir tomar 5, que é o que você consegue. Que o teu cérebro diz, lógico, eu bebi água, eu bebo muita água. Não. Agora você tem o dado real do que você precisa para ter essa melhoria cognitiva e tudo mais. Bom, daí eu vi para o outro, quando eu olhei, voltando lá para o DAF, eu olhei para o R, eu disse, qualquer empresário que ele é resiliente, ele está passando aí pelos altos e baixos, ele vai dar um jeito de passar por isso aqui, para ele ter um resultado, e o F é que ele está querendo o estado financeiro da família, assim que apareceu o DAF. Aí, dentro disso, eu disse, bom, agora eu vou começar a ler sobre sono, para entender se de fato dormir mais, dormir menos, se tem influência ou não. Aí eu me aprofundei no livro de sono. Como o Otávio falou, na hora que eu vou ler sobre algo, eu não me contento em ler um livro. Eu vou ler uns 7, 8, 9 livros para poder entender com profundidade o quanto aquilo funciona. Mas se você pudesse recomendar um livro para alimentação e um livro para o sono, eu sei que é difícil tu recomendar um. Tá. Mas para quem não leu nada, assim, independente da leitura e do tamanho e da grossura do livro, Tá. qual é o livro de alimentação e qual é o livro de sono? O livro de alimentação básico é Tudo Começa na Comida. Porque lá ele explica todos os aspectos neuroquímicos que acontecem quando você ingere o alimento. E o livro para o sono pode pegar. Eu vou citar 2, tá? Olha aí, falei? Vou citar 2. Um é sono, somente sono, que foi o. E não é S ponto, não, é né? sono mesmo. Sono, Tá. só sono. Que tem inclusive tem uma meia-lua no livro, que fica mais Da fácil. lua. Tá. Meia-lua, escrito sono, Tá. que foi Procurando aqui, galera. que foi o autor que ele trabalhou com a equipe de ciclismo da Inglaterra, que ele explicou como eles conseguiriam dormir em qualquer lugar do mundo e eles conseguiriam relaxar para performar bem no outro dia. Esse livro ele é espetacular. E o outro, É esse? ah, Esse aqui da capa preta. Sumiu. não é Não, esse. Mas depois a gente. Tá, a gente vai colocar E o aí outro? na. E o outro é Por que Dormimos, Esse aqui tá. do Matthew Walker. Por que dormimos? A ciência do sono e do sonho, né? Exatamente. Quem é o autor? Matthew Walker. Mathew, Tá. Walker, Walker. Pronto. Matthew Walker. Show. Nesse livro, ele já explica o ciclo circadiano e o outro elemento que faz com que você tenha pressão para dormir, que é a adenosina. Você tem que entender os dois e como é que eles funcionam. Por quê? A adenosina ela vai subindo ao longo do dia e quando chega lá para 11 horas da noite, ela já está dizendo assim, você precisa dormir. Só que tem um detalhe aqui. A adenosina, quando a gente tem a molécula de ATP, a adenosina trifosfato, que é o que te dá energia. Se você toma um café, no lugar dessa adenosina, a cafeína ela fica no lugar dela. É como se você pegasse um bueiro e você botasse lá uma tampa. Você joga a água, vai ficar subindo. Cada vez que você vai tomando café, essa tampa vai ficando lá. E a meia-vida da cafeína demora mais ou menos aí 6 horas. Depois dessas 6 horas, você tira essa tampa, sai automaticamente. Então, se você fica tomando café 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 7 horas da noite, na hora que ela sair, você apaga, pum, se dorme completamente.
isso acaba influenciando no teu sono. E acaba influenciando de tal maneira que você não consegue absorver todo o conteúdo que você acumulou ao longo do dia. Porque é nesse momento que você consegue acumular tudo que você aprendeu ao longo do dia, que passa da memória de curto prazo, do hipocampo, para a memória de longo prazo, que é o córtex pré-frontal, que é daí onde vem as nossas boas decisões. Mário, você está falando de importância naquilo que muita gente negligencia. Eu tive uma experiência muito grande, a minha experiência que eu posso compartilhar com a galera. Fui atropelado e eu sofri um acidente em 2017, no qual eu passei um tempo no hospital e perdi um pouco da parte da face e tive escoriações do asfalto, que me deixaram assim, imobilizado. Eu não podia usar os braços, por conta que eu estava engessado. Também eu estava cheio de hematoma de asfalto, que é aquela ferida. Então, eu passei a ficar imobilizado, eu não conseguia me locomover com facilidade, cheio de pontos. Na qual, Mário, eu não conseguia ir no banheiro, fazer minhas coisas sem ajuda. Na época era a minha esposa, na época, e ela que me ajudava a ir no banheiro, a me limpar, a me dar banho. Só que imagina, alguém com 36 anos sendo ajudado por alguém, sendo auxiliado nisso. E passei que eu vi que a minha importância que eu queria, a única coisa que eu queria era ir no banheiro e fazer minhas coisas sozinho, ter autonomia. Eu estava na flor da idade e poxa, eu estava com a questão psicológica, porque primeiro quando a pessoa fica em casa, mobilizado de alguma coisa, já tem a questão psicológica. Quando a pessoa não consegue fazer o básico, pior ainda. Depois disso, eu passei a dar valor em coisas básicas, ter mais paciência, né? Em focar naquilo que realmente importa, né? E você fala que o empresário, muitas das vezes, ou ele precisa de um choque de realidade, ou ele, seja financeiro, seja saúde, para poder entender. E o que você vende é o preventivo. Se eu tivesse visto a tua palestra em 2017, antes do meu acidente, não precisaria passar pelo meu acidente, talvez, para poder dar valor realmente naquilo que importa. Porque, de fato, a tua palestra faz muito sentido, né? E muda muitas vidas mesmo. Aonde que isso pode trazer, Mário? Tipo, Mário, é o seguinte, eu preciso pagar boleto, Mário. Você não entende? Eu preciso acordar cedo. Meu filho precisa ir para a escola é cara. Mário, tu não entende, tu não sabe disso. Olha, eu preciso acelerar e tal. Minha mulher, ela trabalha, mas a gente quase não pega a parte do faturamento dela para colocar aqui em casa. Sou eu que assumo as coisas. Ou a mulher fala, Mário, eu sou separada, eu que assumo a casa, eu que sustento meu filho. Então, Mário, você está falando, é ótimo, beleza, bacana, mas eu vou deixar para um segundo momento. Como é que pode conciliar isso, Mário? Eu consegui ajustar a minha vida corrida, eu tenho que pagar minhas contas. Você também, Mário, você tem que pagar suas contas, você tem que correr atrás, só que precisa prestar atenção no que é importante também. Como é que concilia isso? Bom, daí eu vou voltar uma pergunta para vocês dois. Até quando da vida de vocês pretendem comer? Até o dia eu morrer, o dia que eu morrer. Até o dia que você morrer? Até quando vocês pretendem beber água na vida de vocês? Também. Até morrer. Até o fim da vida de vocês vão, até chegar nesse dia, vocês vão precisar dormir? Sim. As três coisas elas vão acontecer independente da situação. Você confere comigo? Porque são coisas básicas. São coisas básicas. Sobrevivência. Só que essas coisas básicas é exatamente elas que vão fazer você performar para conseguir resolver os problemas. São elas que vão. Porque independente se o boleto vai chegar ou não, você vai ter que dormir, você vai ter que beber água, você vai ter que comer. A grande questão é a hora que você vai fazer essa escolha. Porque você tem a escolha de fazer isso. Não está assim, a uma condição. Preciso pagar boleto, então estou proibido de beber água. Ou uma coisa ou outra. Não está, em nenhum momento isso. Em nenhum momento está. Preciso pagar boleto, então eu não posso almoçar. Não está. E independente, preciso pagar o boleto, o teu corpo vai dizer, eu vou te apagar e você vai dormir, você querendo ou não. A escolha é sua, se você vai querer ter um sono
para que no outro dia você tenha muito mais energia para resolver o que de fato você tem para resolver, ou se simplesmente você vai ficar entrando no piloto automático, que quanto menos você vai dormindo, mais irritado você vai ficando. E quanto mais irritado você vai ficando, menos ideia você vai ter de como resolver aquilo. E às vezes a resolução, ela está na tua frente, ela está num bate-papo, numa conversa, que você, como está muito afobado, muito estressado, não consegue mais prestar atenção. E é o que eu digo para todo mundo. Isso não vai sumir, você vai ter que fazer seu trabalho, sim. Só que você tem que ter a consciência. Se eu tomar água, eu vou ter, inclusive, eu vou diminuir o hormônio do estresse. Eu vou conseguir ser mais criativo, eu vou conseguir ser muito mais lucrativo e eu vou ser mais produtivo. Na hora que a pessoa consegue entender que isso é fundamental para ela resolver a situação, para ela, inclusive, pagar e aumentar, inclusive, o valor desses boletos, é nessa hora que ela começa a identificar e dizer assim, por que eu não posso parar um momento e levantar? Porque todo mundo fica na questão do tempo. Não, não tenho tempo, não tenho Sim. tempo, não tenho tempo. Você tem tempo. Às vezes, ó, a gente vai ficar aqui sentado por 40 minutos. Mas se você fica mais de 90 minutos sentados, a área do teu cérebro, ela fica concentrada nessa parte aqui atrás, somente. E aí você começa a ficar cansado e não consegue ter outras ideias. Se você tiver a paciência de, já que eu não estou conseguindo resolver, eu vou levantar, eu vou ficar caminhando, pensando nessa ideia, depois eu volto. Se você faz isso em 20 minutos, toda a área cerebral sua, ela acende. E na hora que ela acende, você consegue ter muito mais ideias e as coisas começam a fluir. Mesmo porque você precisa que o sangue e o oxigênio cheguem no teu cérebro. Quanto mais tempo você fica sentado, menos ideias, menos criatividade, menos criatividade você vai acabar tendo no teu negócio. E, às vezes também, Otávio, é necessário, por mais que se fale, e todo mundo praticamente sabe sobre isso, mas é necessário, às vezes, acontecer uma situação dessa para você parar e. Por que eu ficava me aborrecendo com aquela situação que era desse tamanho? Agora eu vejo que não tem sentido algum. Por que de manhã, quando alguém quer passar no São Bernardo, por que eu sou obrigado a buzinar? Aquilo ele vai melhorar algo na minha vida se eu pegar e buzinar? Para que eu preciso ficar xingando as pessoas na rua porque eu acho que elas estão dirigindo de uma forma errada e eu sou totalmente certo? Para que eu vou gastando energia com essas coisas? Por que eu não paro, às vezes, só para sentar, olhar para minha esposa, olhar para meu filho e ficar olhando para ele, e bater um papo com ele, ficar ali parado e com o celular longe de mim? Só que, às vezes, você precisa de uma situação dessa. Muita gente, inclusive na época do Covid, ficou internada no hospital. Por exemplo, a minha mãe, eu lembro de uma frase dela falando no hospital. Ela pegou Covid, o vírus dela foi muito forte. Ela ficou quase um mês no hospital. Chegava no final do dia, ela falava a mesma frase. Mais um dia que eu vejo o dia clarear e vejo o dia anoitecer e eu estou indo numa cama. Eu olhei para aquilo, eu olhei, isso aí eu não quero para minha vida. Eu não vou esperar passar por uma situação dessa para dar esse devido valor. Qual é o devido valor? Eu posso ir ao supermercado de carro, posso ir andando, não posso? Qual é a opção? Vou de carro? Não, deixa eu ir andando, aproveito, vejo as coisas aqui, dou uma caminhada, volto. Eu posso fazer atividades normalmente que Pelo tempo, né? pela comodidade eu acabo sempre pegando a opção mais fácil, que também para mim é muito mais confortável que eu justificar para alguém, porque se eu falo que eu fui de carro, ninguém vai me olhar diferente. Mas se eu falo que fui andando, nossa, mas com esse sol, mas com isso, aí começa um monte de coisa para justificar. Então, tem esse aspecto, e tem um outro aspecto, Otávio, com relação a isso, para você valorizar. Porque você vive no mundo onde as pessoas valorizam, elas têm determinados valores que é normal você aceitar. Então, ninguém vai te questionar,
falar algo para ti diferente porque você está trabalhando, fazendo, não está dando. Não, aí vamos dizer, é assim mesmo, é desse jeito, é aceito. Se você fala que no final de semana você vai ficar com a tua família, aí, nossa, mas vai ficar com a família? Se você, ó, hoje eu coloquei uma foto que eu fui para academia antes de vir para cá e botei domingo. Tem gente que está dizendo, "Você é um louco. Como assim no domingo ele foi para academia? É um louco. Ele é um viciado." Aí a pessoa Não é comum, né? não é comum. Mas para mim isso é uma coisa tão normal, por quê? Porque ontem eu não fui para academia. Lembra que eu te falei que eu ia fazer uma pergunta polêmica? Passa. É exatamente nesse assunto. Porque a gente está no mundo dos negócios e eu vejo que se fala muito sobre sucesso, 3 palavrinhas: sucesso, alta performance e família. Só que aí você vê, você abre uma live de um grande player, Sucesso, alta sucesso performance. e família. 3 palavras que se vende muito nesse business, Tá. É né? que Que se fala vende, muito, que se vende, Tá. né? Aí, beleza. Aí você fala, não, sucesso, trabalho, família, tá, não sei o quê. Aí tu abre uma live no domingo, meio-dia, e o cara tá lá trabalhando. Numa live, domingo, meio-dia. E aí tu abre na segunda-feira, o cara tá lá numa live trabalhando meio segunda-feira. E aí tu abre na terça, e aí eu perguntei, cadê a família? Cadê o momento, pelo menos, cadê o momento que essa pessoa terá tempo para ficar com a família? Essa é a primeira coisa. Porque se eu falo sucesso, trabalho e família, e eu estou sempre trabalhando, não tem tempo para ficar com a família, certo? E aí, esse é um outro ponto. E o outro ponto é o seguinte: como que eu consigo, por exemplo, criar essa resiliência de ir nessa contramão? Porque hoje, o que você falou realmente é um ponto. Se você hoje talvez vai na contramão do que estão dizendo que é o certo, você acaba sendo taxado por um rótulo que, você não quer trabalhar, ou então, tipo assim, você não está investindo e tudo mais. Então, como é que a gente consegue fazer isso? E o que você acha disso, dessa questão de muitas vezes usar a família como um produto de marketing? Sabe? Porque isso que eu estou querendo dizer, se a pessoa está 24 horas numa live trabalhando, ou num evento, ou está viajando e tudo mais, e essa pessoa diz que a família é importante, em que momento realmente essa família está no centro da vida dela? Entendeu? Então, essa a polêmica que eu queria trazer. Que isso é muito uma percepção minha, tá? Uma leitura minha, não pode ser que esteja errada. Mas o que você acha sobre isso? Ó, eu penso assim, se a pessoa está fazendo uma live no domingo, que essa live dure 1 hora, e ela tem a possibilidade de fazer a live 1 hora, sem problema, combinar com a família depois, ó, depois disso nós vamos ficar juntos, vamos conversar e vou dar atenção para vocês. É uma coisa. A outra é se a pessoa faz a live, acaba a live, pega o celular, vê se estão curtindo, vê se estão comentando. Aí tem o almoço, não, depois é o almoço, não é momento ainda não. Aí vai deixando, aí a família vai lá, come sozinho, e ele fica naquele ciclo. Essa é outra situação. Certo. Se tem a primeira situação, fez a live, demorou 1 hora, acabou e eu vou curtir a família, tá tudo certo. Agora, se fica nesse processo, aí tem alguma coisa errada. Existem também palavras que as pessoas utilizam direto e elas não entendem, às vezes, nem o significado dessa palavra, mas elas utilizam porque é Que comum, vende, né? porque vende, porque é tudo aceito. Aí eu vou te responder a segunda pergunta para você aprender a ser resiliente. Sim. 2012, Resiliente em que sentido? é resiliente de você conseguir suportar os altos e baixos e continuar vivendo super bem. Tem uma situação que é ruim, aquela situação você resolve, Tá. e aí você volta e fica normal. Aprender a ter prazos. Resolver ele. Resolve, mas não fica sofrendo com aquilo. Teve uma situação complicada, por exemplo, imagina quem está fazendo aqui o podcast e está um pau num desses microfones aqui. É uma situação, no momento que a gente resolver a situação, beleza. Aí pode ficar, pois é, né? Mas o microfone falhou lá no Isso ela podcast. falou para mim hoje. Ela falou para mim hoje. Ela falou, Otávio, vamos, aceita. Porque pode acontecer. O que não pode é você ficar, né? Porque eu estava lá no podcast, né? E me deram o microfone falhou. E aí não foi tão boa a minha participação, e você fica resmungando aquilo, e aquilo não passa. Transferindo ao teu insucesso para terceiros. Exatamente. A outra é
o microfone não funcionou, mas aí a gente deu um jeito, botou o microfone para cá e a conversa foi infinitamente melhor. É outra história, é outra conversa. A segunda pergunta que você falou, eu vou te responder agora de uma outra forma. Uma história minha. Em 2012, em um dos treinamentos, eu sempre fui continuo sendo muito intenso em tudo que eu faço. Se eu estou aqui fazendo podcast para vocês, eu estou aqui no podcast. E sempre foi assim em todos os eventos que eu organizava, quando eu trazia os palestrantes de fora. E eu lembro que eu fiz uma palestra em fevereiro de 2012, na quinta-feira, e na sexta-feira era já o final de semana do carnaval. Acabou a palestra foi maravilhosa, foi tudo incrível, as pessoas gostaram. É capaz do Otávio também ter assistido essa palestra. Sim. E eu lembro que nessa época eu estava com 85 quilos. Guarda a informação. 85 quilos na sexta-feira. Aí eu fui para o feriado do carnaval, voltei na quarta-feira. Na quinta-feira eu fui para academia porque era o dia de jogar o vôlei, Sim. lá na Companhia Atlética. Na hora que eu cheguei lá, eu subi na balança. Eu saí na sexta-feira com 85 e na balança lá na quinta eu estava com 90 quilos. Como assim? Este ser conseguiu comer tudo que tu possas imaginar para engordar 5 quilos. Em uma semana. E não, menos de uma semana. Muito menos de uma semana. Aí eu fui para lá treinar, fui jogar vôlei. E na hora que eu fui atacar a bola, me deu uma dor. Bem aqui assim. Aí na hora você rápido pensa, né? Para justificar. Não, com certeza não alonguei direito. Tem muito tempo, eu não alonguei. Por isso que deu essa dor. Aí deu a dor, acabou, fui embora. Aí no outro dia eu fui para lá treinar. Me alimentei normalmente. Aí eu fui fazer uma série de supino. Na hora que eu fiz a série de supino, nas duas primeiras repetições, tudo começou a girar. Eu disse, não, peraí, deixa eu aquecer melhor. E fui para a esteira, dei uma caminhada, voltei. Eu fui fazer de novo, tudo rodou. Eu disse, não estou bem, deixa eu ir embora. Aí eu saí lá da companhia, ali da municipalidade, e fui encontrar com a minha família toda que estava lá no Boulevard. Fui andando, encontrei um conhecido. Eu comecei a conversar com ele, tudo começou a girar. E não era TDAH. E não era nada. Aí, na época, lá tinha Big Bang, subi, sabe, vou já verificar minha pressão. Aí a farmacêutica olhou para mim com aquela cara ótima e disse, me diga uma coisa, você tem pressão alta? Eu disse, não, olha, a sua pressão está 16/10. Aí eu disse, isso é bom ou ruim? Ele disse, olha, o normal é 12/8. Tá bom, aí fui embora, fui lá para a praça de alimentação, sentei. Continuou tudo rodando. Aí eu fui no banheiro, lá do Boulevard. Do jeito que eu cheguei no banheiro, só fez me jogar assim no chão. Aí o conhecido meu, Rafael, disse, Mário, tu tá passando mal, disse, chama o bombeiro, chama alguém aqui para me acudir. Aí veio o bombeiro, me acudir e tudo mais. Aí o bombeiro olhou para mim, e você tem plano de saúde? Eu disse, tem, você vai direto para o hospital, sua pressão está 18/12. Aí eu chego no hospital, vou falar com o médico, aí eu adorei também a abordagem do médico. E aí está o ponto, por que que eu vou estudando e lendo um monte de coisa, como você falou, Dani? Porque as pessoas elas colocam tudo de forma muito superficial. E eu meio que não aceito respostas superficiais. Eu gosto de entender a causa do porquê aquilo está ocorrendo. Tá, aí tu foi pegar a informação aonde? Para mergulhar, para entender a causa, qual foi sua fonte? Pois é, porque a galera vai no Google e morre. Pronto. Acho que pressão alta. O que fazer? Tome um água com sal, né? Aí eu chego no médico, o médico olha para mim, ele fez duas perguntas. Ele disse: me diga uma coisa, o seu pai tinha pressão alta? Ele disse: meu pai tinha pressão alta, diabetes, inclusive ele morreu, ele teve uma parada cardíaca. Hein? Ah, tá. E a sua mãe, sabe? Minha mãe tem pressão alta e diabetes. Na hora ele deu o diagnóstico. Então você tem pressão alta. Deixa eu vou lhe passar aqui esse remédio. Né? Aí você tira uma cheque, você entrega para a farmácia e você tira uma caixa todo mês. Sempre vai lá e tira e você toma um comprimido de manhã e de noite. Ele disse que comprimido é isso. É para pressão. Você tem pressão alta, você vai ter que tomar pro resto da vida. Ele falou isso, aí eu parei. Olhei, disse, não bebo, não fumo. Eu tenho uma vida de atleta, tem algo que está errado. Eu estava com 90 quilos. Aí eu peguei e disse, eu vou ler tudo sobre pressão alta, diabetes, hipertensão, todas essas mazelas, eu vou entender isso aqui.
Aí fui entendendo, fui comprando livro de alimentação, eu saí, fui na cardiologista fazer lá um exame que tinha que fazer, saí dos 90, em um mês eu estava com 80 quilos. Pense no medo, no psicológico. 80 quilos. Eu cheguei com a cardiologista e disse, doutora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu estou tomando aqui um remédio com pressão de manhã e de noite. Tem necessidade de eu ficar tomando esse remédio de manhã e de noite, porque eu emagreci, né, 10 quilos e tudo mais, eu acredito que eu não preciso. Ela disse, vamos diminuir a dose. Quando ela diminuiu a dose do remédio, a minha pressão começou a dar 9 por 5. Eu comecei a ficar o tempo inteiro gelado. Só que o meu psicológico ficou tão abalado com essa situação, que qualquer coisa eu achava que ia ter algum pico de pressão. 80 quilos. Passou mais umas 2 semanas, eu fui para um evento, acabou o evento, e já ficaram no gelado. Desse período do 80 até o evento, eu já estava com 75 quilos, só me alimentando direito, só bebendo água, só dormindo, fazendo, e sem ainda fazer atividade física. Só que eu estava com um aspecto psicológico enorme de qualquer coisa vai me dar um problema. Chego lá na cardiologista, doutor, ó, já emagreci, já tomou o remédio. Eu quero saber se eu tenho, de fato, pressão alta, pressão baixa, porque isso já tá. Ela disse, vamos fazer o teste do jaleco branco. Eu disse, doutora, normalmente fazer piada, né, doutora? Fazer graça. Por favor. Ela disse, não, é só para ver se quando você vê o meu jaleco branco, se você fica apreensiva, a tua pressão sobe. Ela verificou a pressão. Não, pode cancelar esse remédio, você não tem pressão alta, não, tua pressão está 10%. Maravilha. Só que com esses 75 quilos, as pessoas me olhavam e elas assim, falavam, nossa, Mário, mas você está magro, né? Você está muito magro. Você está doente? Você está com alguma coisa? Todas as pessoas me olhavam e falavam a mesmíssima coisa. Porque sai completamente do padrão. Que o padrão é estar todo mundo com a barriga, está gordinho. Quando você vai para os dois extremos, todo mundo vai falar. Se tu está muito forte, nossa, está treinando, está bombado, tá tomando bomba, vai participar de alguma competição, ou então se você está muito magro, mas tu está com algum problema, ninguém para e diz, você está bem? Você está sentindo bem? Você está feliz? Não, porque você vai para os dois extremos. Respondendo agora a tua pergunta, quando você vai para esses extremos, que são o contrário do que as pessoas acham, você tem que trabalhar a tua cabeça para já esperar esse tipo de resposta, porque as pessoas elas não entendem como é que você consegue fazer aquilo. No mundo em que está todo mundo meio que doente. É nessa hora que você tem que ter um psicológico trabalhar, porque você sabe que vão falar de você o tempo inteiro. E elas já começam assim, mas você está com algum problema? Você tá com alguma... Algo te aconteceu? Elas nunca pensam que foi uma decisão que você tomou na tua vida para ter aquele estilo de vida. É que nem quando vocês resolveram abrir o podcast. Vocês abrem o podcast. Nossa, mas para que vocês estão abrindo Blogueirinhos. podcast? Vocês são tudo blogueirinhos. Acho que não tem nada para fazer esse povo, não, né? Quer aparecer? Quer Pronto. aparecer. Aí, ao invés de perguntar, aí, mas me conta, o que o podcast está fazendo de bom assim na tua vida? Ninguém pergunta. Já vem o que é o normal. Estão virando blogueiros, vocês querem aparecer na internet, vocês não vivem, vocês vivem fazendo live, vocês não sei o quê. E ninguém procura perguntar com profundidade qual é o sentido daquilo. Você estava falando sobre essa questão. A gente estava conversando ontem sobre a questão do burnout, né? Eu tive um burnout em 2019 para final de 2019 para 2020. E eu acho que uma coisa muito interessante que eu percebi depois desses 3 anos de tratamento, de terapia, foi que eu apoiava muito o sentido da minha vida no trabalho. Então, por exemplo, a única forma que eu me reconhecia como valor, como pessoa, era quando alguém elogiava o meu trabalho. Então, por muitas vezes, eu, tipo assim, digamos assim, me chama de feia, mas não fala que eu faço um trabalho ruim. Esse é o exemplo. Então, ou seja, o único valor pessoal da Tamires era o trabalho que ela era capaz de executar. Isso eu percebi depois, de terapia e tudo mais. Então, quando esse trabalho parou de me dar esse prazer, eu perdi a minha identidade. Então, eu não era a Tamires filha, eu não era a Tamires amiga, eu não era a Tamires esposa, porque na época, em 2019, eu já acabei de me separar do meu primeiro casamento. Então, eu não tinha outros valores
que me dava uma validação de falar, poxa, a Tamiris tem outras qualidades. E aí, quando eu perdi essa referência, né, do meu trabalho como única validação, tudo desabou. E depois de 3 anos de muito tentar entender por que eu adoeci, além, lógico, de eu trabalhar 18 horas por dia, de não almoçar, de não ter tempo de qualidade, de sempre dizer não para os meus amigos. Ah, vamos fazer alguma coisa? Não, não dá porque eu não tenho tempo e tudo mais. E aí eu entendi, cara, a grande causa do meu burnout foi porque a única coisa que me dava prazer era trabalhar. E quando eu parei de ter prazer em trabalhar, eu não tinha mais nada para ter prazer. E aí a vida perdeu sentido, entrei numa depressão profunda, foi muito custoso, né, para conseguir sair dessa depressão. E hoje, por exemplo, eu tenho muito esse medo, sabe o medo que você tem de tava com, será que eu vou passar mal? Eu tenho muito esse medo de voltar para aquele lugar de novo lá, de tipo assim, cara, será que eu estou realmente colocando o único esteio da minha vida o trabalho? Será que eu estou fazendo isso pelos motivos certos? Eu acho que fica esse medo mesmo de você, tipo assim, ter um problema de novo e voltar para aquele lugar ali. Tá? Então, isso é uma coisa que eu queria compartilhar. Você estava falando ontem, eu lembrei disso. Tá, então vamos pensar de novo, vamos profundo no negócio. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que sempre ter uma motivação para fazer algo. Sempre a motivação vem primeiro. Essa história que não, primeiro você tem que ter disciplina, depois motivação, nunca é. Primeiro você tem que ter um motivo para fazer aquilo. Você tem 3 tipos de motivação. A primeira delas é uma motivação que alguém diz que você tem que fazer algo. Por exemplo, você está trabalhando, você é CLT, você está trabalhando para alguém, você tem uma meta para cumprir para você chegar no objetivo. Porque se você não chegar nesse objetivo, você vai acabar sendo punido. Então, você vai meio que, por uma questão externa, você tem um motivo para fazer aquilo. Porque senão você vai receber uma punição. Essa é a primeira motivação. Você tem a segunda motivação, que é uma motivação mais intrínseca, mais pautadas em metas, que é nessa hora você se encaixou. Que a tua motivação era sempre a meta que você ia alcançar com o seu trabalho. Só que na hora que você chega nesta meta, acontece uma outra coisa. Dá 2 semanas, você nem curte mais aquela meta que tanto você queria. Você não curte mais. Aí você quer uma próxima meta, aí você vai para a próxima meta, aí você fala dessa meta para todo mundo. Aí você alcança de novo a meta, dá 1, 2 semanas, não tem mais sentido nenhum, e você acaba ficando viciado em meta. E isso você acaba não te realizando. Tanto que existe um estudo que quando uma pessoa ela consegue atingir uma determinada quantidade financeira, que já paga tudo, ela já consegue viajar, consegue usufruir. Se sobe mais ou menos, aquilo já não faz tanta diferença na vida dela. Ela fica do mesmo jeito. É que nem quando alguém agora quer comprar o iPhone 16. Meu Deus, meu sonho é comprar o iPhone 16 Pro Max, porque quando eu tiver o iPhone 16 Pro Max, aí a pessoa comprou, aí no primeiro dia ela curte. Dá 1 semana, virou um aparelho. Não há curtição mais daquilo. Agora, o terceiro tipo de motivação, que esse é o melhor de todos, é quando você curte a jornada. Você tem a meta, mas você vai curtindo a jornada. Então, vamos entender aqui para isso vai servir para vocês dois. Quantos inscritos hoje tem no canal da Dupla Podcast no YouTube? 500, até o último momento que eu vi, 514. 514. Talvez quando você vê essa Já live de seja gravação. 1000, que é a nossa Mas meta. hoje. 514. 14. Aí, a meta, vamos botar que a meta seja 1000. É 1000, a próxima meta agora. Daí vocês estão com 514. Se cada marco de inscritos vocês curtirem, vocês vão aprender a curtir a jornada e vocês vão ter prazer em todos esses momentos. Então, imagina que vocês peguem a cada lá e vocês olhem assim, 600. Aí, caramba, chegamos nos 600. Estamos a 400 agora do 1000. Aí você vai trabalhando, vai fazendo a live, vai compartilhando 650. Pessoal, ó, a gente está agora a 10 inscritos para a gente chegar nos 700. Aí você tá, aí daqui a pouco diz, ó, chegou nos 700, chegou, pô, obrigado, não sei o quê. Aí você vai curtindo. Quando chegar no 1000,
Você vai chegar no 1000, assim, mas você vai lembrar dos 600, você vai lembrar dos 700, aí você vai curtindo essa jornada. Porque é assim que deve ser a nossa vida. Ela deve ter as metas, os objetivos, mas a gente tem que curtir essa jornada. Porque toda motivação, ela tem um significado e ela tem a conquista. Motivação, significado e conquista. Para as três. Tanto para aquela externa, que se você não fizer, você não vai conquistar, tanto para outra, quando você bate lá a tua meta, mas aí você fica no eterno, e essa outra que você vai indo degrau em degrau, que você vai melhorando, é essa que você vai curtindo. Esse podcast aqui é número qual? Esse que eu estou A participando. gente tá, a gente, Não, a gente vai subir, mas vai ser entre os 40. Dos 40. porque a gente está no 30, agora, segunda-feira, ao vivo, né? Tá. Como esse aqui foi uma edição especial, mais 8, né? Então, Vai ter os 40. E aí eu vou falar uma coisa olhando para vocês dois. É nítido que vocês estão curtindo a jornada, Tom. É nítido que quando vocês olham para o primeiro podcast e dizem, nossa, como é que eu falei? Aí, mas você vai vendo o segundo, o terceiro, o quarto, né? Você vai, dá para ver, vocês estão felizes aqui, vocês estão sorrindo, vocês estão curtindo esse momento, vocês nem lembram que hoje é domingo. Verdade. Vocês estão de boa curtindo. Então, provavelmente, esquece que você não vai voltar a ter um tipo de depressão. Só não relaxe do ponto de não vou fazer uma atividade física, não vou procurar comer direito, não vou dormir. Também não faça isso. Faça isso, mas entenda que conforme você for fazendo os podcasts, isso vai te trazendo uma felicidade enorme. Por quê? Porque vocês estão curtindo toda essa jornada, cada um dos marcos. E vocês vão lembrar de mim sempre quando chegar nos 600. Você vai dizer, chegou nos 600. Vai mandar para você. 600 do Mário. Aí 600 chegou do Mário. 600, depois, aí quando vocês olharem assim, lembra daquela conversa que a gente teve com o Mário, que chegou 700, 600, agora a gente está próximo dos 10.000, a gente está próximo dos 100. Só que o interessante é que vocês vão estar curtindo e não chegar lá, pois é, né? Chegamos aqui nos 100, vamos pensar aí nos 200. Vamos lá trabalhar e... Aí perdeu o sentido. Eu acho que isso atrapalha muito. Então, o que está chegando aqui é o tempo. Só, Nós estamos já na ponta do tempo já. um ponto aqui, eu acho que o que atrapalha muito é essa autocobrança. E aproveitando para falar antes da gente terminar, que por muitas vezes esse trabalho de, por exemplo, fazer o outro enxergar o que não está sendo visto, é um trabalho que o Otávio faz comigo. Então, por exemplo, hoje, né, a gente estava falando aqui, poxa, podia ser assim, podia ser assim, não sei o quê. E aí, por muitas vezes, eu estou nessa posição, né, de falar o que poderia ser melhor, ou talvez de não ter uma visão positiva de algo, e às vezes ignorar. E aí a gente, né, vai equilibrando o potinho aí, às vezes é ele que tem que lembrar para mim das coisas positivas, às vezes sou eu que tenho que lembrar. E aí a gente vai seguindo e evoluindo cada vez, né? É isso aí. Terminando o nosso... A gente está chegando no final. Esse é um episódio especial. Então, assim, estamos aqui dentro da Feira para Negócio, uma imersão maravilhosa. Aprendi muito aqui. Temos bastante livro que a gente vai ler. Que o Mário, assim, nossa, ele trouxe algumas mensagens aqui para a gente, Mário. Mário, fala para a gente aqui, já no finalzinho, qual é o livro que fala sobre motivação curta jornada? Motivação para curtir a jornada. O jeito Harvard de ser feliz. Sim. Eu comprei esse livro, eu nunca li, sabia? Esse, não vai dar para falar só esse. E o outro livro chama-se O Fim da Procrastinação. Essa aí eu não conheço. Porque ele entra também em aspecto de neurociência. Ele fala sobre os neurotransmissores que te fazem ter recompensa, que é dopamina, serotonina, noradrenalina. Ele vai te mostrando como as tuas atividades elas vão liberando, aumentando esses neurotransmissores que vão te dando essa felicidade, essa alegria, de uma forma que você vai curtindo a jornada, e não de algo que seja somente de curto prazo. Você consegue fazer essas coisas de curto prazo, mas visando o longo prazo. E o que é o mais interessante é que as pessoas, quando elas te olham, dizem, nossa, mas você está muito bem. Quando a pessoa fala que está muito bem, é que você está curtindo tudo que você está fazendo. Você não está fazendo nada que é maçante. O problema é quando você faz algo que é maçante, que você não está curtindo. Para terminar, Otávio, na palestra eu mostrei a minha foto, a minha carteira de motorista, que depois eu vou mostrar para vocês, de 2019,
e eu tive que renovar agora, em 2024. Quando vocês olharem a minha foto de 2019 e olharem para a minha de 2024, vocês vão tomar um susto. Na hora que vocês olharem para essa foto, vocês vão olhar assim, caramba, tu tá tenso aqui. Tu tá sem vida. E meu rosto, nem corado ele tava. E é impressionante como em 5 anos, muita coisa modifica. Pode ser para melhor ou pode ser para pior. E aí, galera, o que fica para vocês aqui, a mensagem que fica com a gente aqui, que nós temos aqui também, nosso lema também do podcast, não precisa acelerar, basta não parar. Basta não parar, verdade. Seguir em frente, siga aqui o canal para a gente chegar na meta do Mário 600, né? É. Talvez quando eu subir esse vídeo já está em 1000. Vamos lá, vamos lá. E não esquece de acompanhar a gente também no Instagram, @duplapodcast, e maratonar os nossos vídeos. E a gente se vê no próximo Eu episódio. posso dar um recado antes de terminar isso? Pode Me sim. segue também lá no meu Instagram. Verdade. Qual é o arroba? Mário Santana Oficial. Lá tem um monte de conteúdo, de palestra que eu disponibilizo lá. Obrigada, Mário, por estar com a gente. Muito obrigada por esse papo. E a gente se vê no próximo episódio aqui na feira Maratona do Canal.